Canal Vivendo em Graça, graça e paz a todos. Mais uma vez aqui para trazer uma pequena reflexão de 7 minutos. Queria falar sobre a ceia do Senhor, que é praticada até hoje nas igrejas. Ainda que eles lessem lá o que Paulo fala, né? Que a ceia era para ser praticada pelos judeus até que ele viesse. Então tinha um propósito até a vinda de Cristo para eles. Então, se eles tinham esse conhecimento do que Paulo disse, que eles tinham que praticar a ceia até que Cristo viesse, é porque Cristo ia vir naquela geração, naquele tempo, naquele século, para aquele povo que estava ali. E a ceia era uma proposta profética quando Jesus faz com seus discípulos, que ele ia para a cruz, ia morrer, derramar o seu sangue para salvar eles dos pecados deles. E ali cumpriria, ou seja, e ali seria feito um novo pacto. O velho pacto ia sair para entrar um novo pacto, né? É claro que eles, naquele primeiro momento da ceia, onde Judas traz Jesus, eles não entenderam nada, né? Eles não entenderam que Jesus ia ressuscitar, que Jesus ia para a cruz para morrer pelos pecados deles. Ainda que Jesus várias vezes falasse sobre esse assunto, eles não entenderam. Tanto é que eles duvidaram quando as mulheres chegaram para eles e falaram: olha, vimos o Senhor. Eles não entenderam nada. E aí, Paulo, né, traz esse ensino na Páscoa, porque a Páscoa era realizada ainda. Muitos preceitos eles ainda realizavam, porque estavam sob a influência ainda das leis, dos profetas, daqueles rituais. Então, Paulo, quando traz, né, a memória deles, né, na Páscoa, né, da forma errada que eles estavam praticando, e Paulo chega para eles e fala: olha, assim eu aprendi com Cristo, que naquela noite que ele foi traído, ele tomou pão, tomou vinho, e aí fez aquele ritual. E aí Paulo fala: olha, ele disse: façam isso em memória de mim toda vez que vocês cearem, até que eu venha. Promessa para eles, porque o pacto novo era com eles. Os gentios não tinham a promessa de um pacto novo. Para os gentios que eram esquecidos, não tinham um pacto, quem tinha um pacto com Deus era Israel. Para os gentios havia uma promessa em Abraão, onde toda a família da terra seria abençoada. E essa promessa vem primeiro que o povo de Israel. Para essa promessa em Abraão, no Cristo, Gálatas 3, vocês vão entender, se cumprir, primeiro tinha que cumprir Cristo morrendo na cruz pelo perdão de pecado deles. E os gentios, daquela época, entrariam como enxertados e fariam parte também do pacto. Mas em primeiro momento o pacto era para os judeus. Então a ceia tinha sentido para os judeus. Não era para todos. Tanto é que Paulo, quando levou o evangelho aos gentios, Paulo não pregou sobre ceia, batismo. Não, Paulo pregou somente a fé em Cristo e a graça de Deus. Somente isso. Que justificaria o homem só pela fé. Então esse evangelho que Paulo pregou aos gentios. Não tinha ceia, não tinha batismo. Então como é que a gente entende hoje essa prática da ceia? A gente entende porque eles não esperam Cristo até que ele venha. Mas quando? Foi prometida para quem isso? Para aqueles homens, para a igreja do primeiro século. Porque tinha um propósito. Cristo estava para voltar. Mas como é que eles iriam entender qual era o sinal, né, que Cristo estava voltando? O sinal, Jesus fala, Mateus 24, quando cercarem Jerusalém, vocês fujam da Judéia. Quando cercarem a Judéia, vocês fujam da Judéia.
quando começarem a matar vocês, prenderem vocês. Então tinha todo esse sinal. E para que eles entendessem a volta de Cristo, não presencialmente, fisicamente, mas espiritualmente, eles iam entender quando todos os poderes de Jerusalém fossem destruídos. E só ficaria o poder absoluto da igreja. É o que sobraria em toda aquela destruição dos romanos em cima dos judeus. Então, quando o poder do sumo sacerdócio fosse destruído, o templo fosse destruído, o rei de Israel, o rei lá dos judeus, fossem destruído, isso tudo fosse eliminado, só sobraria a igreja. E o Cristo absoluto reinaria na igreja sobre todos, e ali seria proclamado a nova aliança. Então, na prática, claro que na cruz ele fez a nova aliança, mas só podia ser concretizada a nova aliança quando a velha tinha que sair. Então, tirando a velha, todos os rudimentos saíram, o templo, o sumo sacerdote, o rei, até mesmo o povo de Israel foi disperso, só ficou a igreja e o Cristo absoluto. Então esse era o sinal da presença dele. Ele voltou, ele é absoluto. Então, queria deixar essa pequena mensagem, o tempo já está se esgotando e espero que todos entendam. Graças a Deus.